galera ligada no canal da J-League Insider, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Braga, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai tratar de um tema que está sendo bem polêmico no futebol asiático nas últimas semanas e que envolve aquele caso de falsificação de ancestralidade, falsificação de documentos envolvendo a Federação da Malásia e 7 jogadores, 3 deles que atuam no Johor Darul Ta'zim, time da Malásia e que disputa a Champions League Elite. Antes de mais nada, antes da gente começar com o assunto do vídeo, vou pedir para você primeiro se inscrever no canal. A gente está com uma meta de chegar até a Copa do Mundo a 1000 inscritos aqui no canal. Atualmente faltam menos de 50, então vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, mandar para os amigos, deixar seu comentário aqui no vídeo também. Outra coisa, lembrar da nossa parceria com o canal GOAT. Dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, tem jogo já nessa madrugada. Eu vou estar comentando Tóquio Verde e Urawa Red Diamonds a partir das 3h30 da manhã com o Preleção GOAT e a partir das 4 da manhã com bola rolando vai estar aparecendo o anúncio em algum lugar da tela para você. Vamos começar então falando desse tema polêmico que é a questão dos estrangeiros, né? É um tema que a gente sabe que vem sendo debatido já há algum tempo, pelo menos aqui com a J-League Insider, mas recentemente o Twitter na Ásia, né, no Japão e Singapura, Malásia, principalmente a parte ali do Sudeste Asiático e do Extremo Oriente, tem engajado nessa discussão dos estrangeiros por equipe, né? A gente lembra que para competições da AFC, a Confederação Asiática de Futebol tirou toda a cota, todo o limite de estrangeiros. Até 2024 eram 13 jogadores estrangeiros mais um jogador asiático que não precisava ser da federação local da equipe. Ou seja, se você é um time japonês, você pode ter 3 jogadores brasileiros, mais um jogador coreano, ou um jogador da Malásia, ou um jogador da Tailândia, né? Um jogador asiático que não seja japonês dentro da sua equipe para disputar as competições asiáticas. Para 24, 25, 25, 26 e aí por diante, a AFC acabou com essa limitação. A gente sabe, óbvio que a AFC não disse isso, né? Mas a gente sabe, tá ali nas entrelinhas, como todas as mudanças feitas quando a Champions League se dividiu em duas e virou a Champions League Elite e a Champions League 2, a gente sabe que essas mudanças foram para beneficiar os clubes sauditas que têm hoje condições de investir milhões e milhões de euros em contratações de grandes estrangeiros. É só a gente ver o elenco do Al Hilal, por exemplo, com Darwin Núñez, Theo Hernandes, Bono, Simone Inzaghi no banco, enquanto times do leste ficam focados mais em jogadores locais ou até mesmo em estrangeiros de menor valor, como por exemplo o Gamba, que acabou de contratar o lateral alemão Philipp Max. E por que isso se tornou polêmica, sendo que os times sauditas já na temporada passada já estavam com essa polêmica? A gente fez aqui até uma brincadeira no ano passado, mostrando que Al Hilal, Al Nassr e Al Ahly, as 3 equipes que disputaram a Champions League Elite na temporada passada pelo lado dos sauditas, não tinham quase nenhum saudita em campo, né? O Al Nassr chegou a jogar contra o Kawasaki Frontale na semifinal com 10 jogadores estrangeiros na sua linha titular, né? Mas por que isso viralizou agora? Bom, porque os sauditas é algo natural que a gente veja os sauditas com tanto poder, né? Tanto poder econômico, tanto poder financeiro, tendo essa vantagem de inscrever os atletas. Mas viralizou recentemente a partida de volta entre Sanfrecce Hiroshima e o Johor, né, o Johor Darul Ta'zim, por conta da escalação das duas equipes, né? E aí eu vou passar para você e vai pintar aqui na tela em algum lugar, porque não tem espaço para que essa escalação ocupe a tela inteira, mas depois eu posso dar um jeito aqui na edição. A escalação do Sanfrecce só com jogadores japoneses, né? Então a gente tinha Keisuke Osako, Tsukasa Shiotani, Hayato Araki, Yusho Sasaki, Shuto Nakano, Hayato Kawabe, Taishi Matsumoto, o Shiichi, o Ryo Germain, o Nakamura
e o Akito Suzuki. Então, os 11 titulares, só jogadores japoneses. Mas quando a gente olha para a escalação do Johor, veja, o Zubialri no gol espanhol, Parra espanhol, Israfilov do Azerbaijão e o Antônio Christian, que é espanhol. Marcos Guilherme brasileiro, aí a gente tem o Fazail, que é malaio mesmo, Nenê português, Arribas espanhol, Silva argentino, Mendes espanhol e o Jairo brasileiro. Então, isso acabou viralizando e eu mesmo fiz um post sobre isso no Twitter e eu até mesmo disse que eu critico as equipes sauditas por conta disso e eu também iria criticar o Johor Darul Ta'zim por conta disso. Na minha opinião, é um absurdo que você só entre com um jogador nacional, com um jogador do seu país natal na sua escalação. Isso é um problema não só para o clube, mas é um problema também para a federação. E muita gente veio falar lá nos comentários: ah, mas olha, se é um time inglês tá tudo certo, se é um time italiano tá tudo certo, se é um time europeu tá tudo certo, por que você não reclama desses casos? E olha, quando a gente para avaliar, isso é um problema também, né? Quando você passa a ter poucos jogadores nacionais dentro da sua equipe, você está deixando de formar jogadores para a seleção nacional. Você pode fortalecer o clube, mas você não fortalece a federação, você não fortalece a sua seleção. E quando a gente coloca na questão europeia, fica um pouco mais fácil você desenvolver jogadores em outros clubes, porque a estrutura de todos eles é parecida, né? Claro, você tem diferenciais, como por exemplo o Real Madrid, que tem uma puta estrutura em comparação com a Real Sociedad, por exemplo. Mas a gente não vai querer comparar a diferença entre Real Madrid e Real Sociedad do que da diferença de estrutura, por exemplo, que o Al Hilal tem do Al Fateh, né? Por exemplo. Então, quando a gente para ver uma equipe com apenas um jogador da sua nacionalidade, do seu país atuando, você também para observar como essa seleção vai se portar. E quando a gente também coloca os europeus na roda, gente, é só vocês observarem, né? Vamos pegar Inter de Milão, Juventus e Milan, por exemplo. Quando a Itália tinha grandes jogadores atuando no Milan, na Juve, na Inter, Napoli, Roma, Lazio, a seleção italiana era muito forte, né? Você pegava a seleção italiana e você tinha, às vezes, um jogador jogando lá fora, né? Um jogador jogando fora da Itália, mas você tinha... Você pegava a escalação, era Buffon jogando na Juventus, Chiellini jogando na Juventus, Maldini jogando no Milan. Você tinha jogadores italianos tendo espaço. Hoje, quantos jogadores italianos são titulares na Inter, no Milan, na Juventus? Poucos. Acho que isso explica porque a Itália não tem uma campanha decente em Copas do Mundo desde o título em 2006. Né? Vai fazer 20 anos que a Itália não tem uma campanha decente dentro da Copa do Mundo. E aí a gente passa para a Copa de 2010. Quem venceu foi a Espanha. E a gente olha para a seleção espanhola, tinha talvez ali o Xabi Alonso jogando no Liverpool, mas a gente tinha o Valdés jogando no Barça, Sérgio Ramos no Real Madrid, Xavi, Iniesta, Davi Villa, no máximo um jogador ali do Atlético de Madrid, mas a base formada por Real Madrid e Barcelona. Passou um tempo e a seleção espanhola decaiu de nível. Por quê? Porque a gente olhava para o Real Madrid, a gente olhava para o Barcelona. Quantos jogadores espanhóis realmente estavam atuando como titulares de Real Madrid e Barcelona? Né? Chegou uma época que acho que tinha 3 espanhóis no Barcelona e um deles era o Piqué, que já estava numa idade já mais avançada para o jogador de futebol. Seleção alemã quando foi campeã, você sabia, tinha o Hovedes do Schalke 04, mas era a escalação do Bayern de Munique. Hoje quantos alemães são titulares do Bayern de Munique? E acho que está explicado, porque a seleção alemã também desde 2014 não faz uma campanha digna em Copa do Mundo. Então, gente, olha a Europa. A seleção inglesa, muita gente, e a gente brinca, o jogador inglês ele é superestimado. Sim, mas quantos jogadores ingleses são titulares no Manchester City, no Liverpool,
no United, no Arsenal, no Chelsea. Quantos jogadores ingleses são titulares ali mesmo? Isso é um problema. Agora, quando você tem um mercado europeu onde você pode ter um jogador inglês que não encontra espaço no Big Six, mas consegue ter uma boa estrutura num Aston Villa, isso é diferente. Agora, quando a gente transporta esse cenário para Malásia, acho que a gente entende porque a Malásia tá dependendo de 7 jogadores estrangeiros que falsificaram documentação de ancestralidade. A gente entende porque a Malásia não é uma potência no futebol. E quando a gente olha pro Japão, pô, olha como o Japão tá crescendo. O foco do Japão é formar jogadores. Você fortalece o clube, depois você fortalece a seleção nacional. O Japão hoje sobra na Ásia, talvez porque seja o único país que sabe formar jogadores. Da Ásia inteira. O Uzbequistão tá surgindo agora porque tá sabendo formar jogadores. Ainda não tem uma seleção tão pronta quanto o Japão, mas jogadores têm espaço na sua liga natal, são vendidos para a Europa e terminam seu desenvolvimento lá. A Arábia Saudita teve a pior campanha em eliminatórias dos últimos 4 ciclos. É coincidência que logo quando os times sauditas passam a ter 10 jogadores por titular, né? 10 jogadores titulares por equipe, estrangeiros, é coincidência? Não, não é. Acho que era o Roberto Martinez que estava treinando a seleção da Arábia Saudita. Ele chegou, ele afirmou, ele falou, gente, eu preciso botar esses caras pra jogar e o único tempo de jogo que eles têm às vezes é na seleção. Porque eles não jogam nos clubes. Por quê? Quem joga no Al Hilal? O único saudita se bobear jogando no Al Hilal hoje é o Al Nassr. O Al Nassr acho que tem 2 sauditas jogando. Um dele é o Sultan, que é lateral direito. Como que isso se torna sustentável a longo prazo? Como que isso se torna sustentável para a federação? E quando eu digo que a AFC erra em retirar essa cota, não é porque eu tô falando, não, é injusto porque os sauditas podem gastar bilhões e bilhões. Também. Mas eu também tô dizendo que a AFC não é a UEFA. O futebol não é desenvolvido em todas as nações da AFC. Eu ouso dizer que o futebol só é desenvolvido em umas 5 nações da AFC. Desenvolvido. Japão, Coreia, Arábia Saudita em nível de clubes, em nível de seleção mais ou menos, Catar e Emirados Árabes. E mesmo assim, Emirados Árabes e Arábia Saudita não são grandes seleções e o Catar, que está numa ascensão recente, porque todos os jogadores jogam lá e tem espaço nos seus países. O Afif é titular absoluto do Al Sadd. O goleiro, eu esqueci o nome dele agora, também titular absoluto. A última seleção Qatari que participou da Copa do Mundo era um mix de Al Sadd e Aldo Rail. E eles jogam lá. Então isso é um problema para a seleção. E a AFC como confederação não deveria pensar só nos clubes, deveria pensar em desenvolver o futebol na região. E como você desenvolve o futebol na região? Não permitindo que times como o Johor usem 10 jogadores estrangeiros na sua linha titular. E digo mais, acho que ainda teve 3 alterações que foi estrangeiro por estrangeiro. Ou seja, tinha mais de 10, tinha mais de 11. Tinha um time titular e alguns reservas de jogadores que não eram malaios. Enquanto isso, os times japoneses, eles levam para a Champions League também o que eles têm na competição doméstica. É 5 jogadores. Tem alguns países aqui que são liberados para ajudar o desenvolvimento também desses países, sim. Mas são 5 jogadores. O Gamba vai entrar com o Felipe Max, o Elton, o Djebali e o Humet. Só. O Gamba não vai entrar com 15 estrangeiros. E acho que isso explica porque o Japão sobra na Ásia. É formação, gente. É formação.
a Ásia, infelizmente, não tem estrutura igualitária que nem a Europa de os principais clubes vão usar estrangeiros, então os principais talentos nacionais eles vão encontrar espaço em outros clubes. Não é assim. Se o talento da Malásia não tem espaço no Johor, ou ele vai ficar no Johor e ter um déficit de tempo de jogo, ou ele vai se mudar, sei lá, pro Selangor e vai ter um déficit de estrutura. E quando você tem um déficit de estrutura, você tem um déficit na formação desse atleta. É diferente do cara que não consegue espaço no Real Madrid, mas ele vai ter espaço no Valência, no Villarreal. Do cara que não tem espaço na Juventus, mas vai ter espaço no Genoa. A estrutura ali é parecida. Você tem um déficit menor. Então esse é o problema da FC. E eu quero saber a sua opinião. Você acha justo, pensando em nível de seleção e em nível de clubes, você acha justo que uma equipe entre com 11 jogadores nacionais e a outra entre com 10 jogadores estrangeiros? Ah, mas a regra tá aí para ser usada. Sim, mas cada um também tem a sua prioridade. A nível de clubes, ok. Mas e a nível de seleção? Como fica a sua federação? Como fica os seus talentos? A J-League tem muito problema na formação de atletas. São elencos vastos, às vezes elencos velhos, pouco espaço para jogadores de 18 anos. São às vezes raros, acho que dá pra gente contar nos dedos de uma mão jogadores de 18 anos atuando na J-League hoje, como titulares ou vindo do banco. Mas o Japão tá fazendo a coisa certa. Foram 11 no Sanfrecce e acho que as 3 mudanças também foram de japoneses para japoneses. Talvez seja por isso que o Japão tá sobrando na Ásia. Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal. A gente tá lembrando com a nossa meta de 100 inscritos. E deixar o like, deixar seu comentário, mandar para os amigos. E não se esqueça também de acompanhar a J-League no canal Gold. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu e até mais.